Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque hoje é dia de Vasco, 8h30 da noite, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta a equipe da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. E é claro, neste Acorda Vascão vamos trazer algumas notícias importantes dessa partida. O Vasco que desembarcou em São Paulo na tarde desta segunda-feira e com muitas novidades no elenco que foi até a capital paulista. Além disso, vamos falar também sobre esta terça, se tratando de 777 Partners, contratação, expectativa que um reforço chegue nesta tarde de terça ao Rio de Janeiro e também um diretor-geral da empresa norte-americana. Aliás, o diretor-geral da 777 também desembarque na cidade de Carioca. Uma terça que promete ser muito movimentada e a gente vai trazer todas as notícias já pela parte da manhã para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, perdão pelo barulho, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. A gente quer muito chegar à marca dos 68 mil inscritos. Para isso precisamos da sua ajuda, então se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar no crescimento e na divulgação desse vídeo, e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Vasco da Gama. E aqui embaixo deixe quanto você acha que será o placar de hoje entre Vasco e Ponte Preta. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui falando sobre 777 Partners, a nova grande investidora da Vasco SAF. Neste último domingo foi confirmado, através da realização de uma Assembleia Geral extraordinária, que 70% da Vasco SAF estará nas mãos da empresa norte-americana 777 Partners pelo valor de 700 milhões de reais. Hoje, o Vasco tem três prioridades, no caso a Vasco SAF. A primeira, definir o novo treinador. A segunda, renovar o contrato do André Santos. E a terceira, ampliar o centro de treinamento Moacir Barbosa. E hoje, nesta tarde de terça-feira, na cidade carioca, no Rio de Janeiro, estará desembarcando o Johannes Sports, representante do futebol da empresa norte-americana e diretor-geral da 777. 777, né? Perdão. Ele chegará aqui no Rio para colocar esses três pontos, essas três prioridades para frente. De fato, começar a estruturar o planejamento de ampliação do CT Moacir Barbosa, conversar com o empresário do André Santos para assinar o contrato da renovação do atleta e também definir, junto ao atual departamento de futebol, que é composto pelo Paulo Brax e também pelo Luiz Melo, quem será o novo treinador do Gigante da Acolhida. Então, uma expectativa muito grande sobre isso, uma chegada importante e, inclusive, sábado, contra a equipe da Tombense em São Januário, o Johannes Sports deve estar presente no nosso caldeirão. E falando ainda em SAF, em 777 Partners, ontem o Vasco anunciou, né, que o Luiz Melo será o novo CEO da SAF e o Paulo Brax o diretor executivo. E pela parte da noite, o Vasco, através de uma nota oficial, divulgou que realmente o Luiz Melo estará saindo do cargo de CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque ele fazia parte desse cargo no organograma da diretoria e hoje é o CEO da Vasco SAF. Porém, diante desse posicionamento, né, tivemos a informação através de dois jornalistas, o Lucas Pedrosa e o Fábio Azevedo, que há problemas internos se tratando desta situação. A nomeação do Luiz Melo como o CEO da Vasco SAF gerou um desconforto muito grande dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, dentro da parte associativa, ou seja, da diretoria. Vice-presidentes de poderes podem, inclusive, nesses próximos dias, entregar os cargos como forma de pressionar o Jorge Salgado a não deixar que o Luiz Melo se torne o novo CEO da SAF. Mas eu só quero dar um aviso. Hoje, querendo ou não, quem manda no Vasco é a 777. Aliás, quem manda no futebol do Vasco. Então, se eles escolheram o Luiz Melo como CEO da Vasco SAF, ele muito provavelmente tem competência para isso e será independente de vice-presidente de cargo querendo sair
do comando dos poderes. A gente vai estar de olho, vai estar ligado e sempre, é claro, informando a cada um de vocês, mas hoje a informação que a gente tem, devido à chegada, devido à confirmação do Luiz Melo nesse cargo, é de um desconforto muito grande dentro do departamento, dentro da diretoria Cruz Maltini. Falando agora sobre contratações, a 777 muito provavelmente não vai agir nesse restante de janela de transferências com relação a reforços. O Vasco anunciou 5 para esse restante Série B: Bruno Tubarão, Fábio Borges, Alex Teixeira, Paulo Vitor e Matheus Ribeiro, e também vai anunciar mais um, o Gustavo Maia, atleta que pertence ao Barcelona, foi comprado pela equipe catalã lá no ano de 2019 pelo valor de 24 milhões de reais junto ao São Paulo, quando o atleta nem sequer havia estreado na equipe profissional, e hoje está livre, porque o Barcelona tem contrato com o atleta até 2023, mas não 25, né? Mas não quer permanecer com o jogador pelo menos nessa temporada. O jogador ainda jovem, de 21 anos, que tem muito a desenvolver e ainda não estaria preparado para jogar pelo Barça. Estava junto ao Inter, tinha uma cláusula contratual com opção de compra fixada no valor de 10 milhões de euros e agora chega ao Vasco da Gama por empréstimo até o final desta temporada. Ele chega hoje ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama. A informação que a gente teve, inclusive, através do próprio empresário do jogador, que se chama Nilson Moura, é que, de fato, hoje o Gigante da Colina aguarda um documento do Barcelona para oficializá-lo como novo reforço do Vasco da Gama. Então, Gustavo Maia, um meio atacante, que pode jogar como ponta esquerda, ponta direita, um jogador rápido, de bastante agilidade e com toda a certeza, na minha opinião pelo menos, vai ajudar demais o Vasco da Gama para o restante desta temporada. Ou seja, além do Johannes Spors, hoje também o Gustavo Maia estará chegando ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Gigante da Colina. E falando em reforço, ainda em chegada, o torcedor vascaíno viveu ou vive ainda uma expectativa muito grande sobre o Matheus Vital, jogador que pertence ao Corinthians, porém treina separado do elenco, não vem sendo escalado nem sequer relacionado para as partidas do Corinthians sob o comando do Vitor Pereira, e o Clube Paulista já deixou bem claro que não quer contar com o atleta para o restante da temporada. A informação que a gente teve nestas últimas horas é que o Real Valladolid, clube que pertence ao Ronaldo Fenômeno lá da Espanha, tem interesse na contratação do atleta de 24 anos. A prioridade hoje do Corinthians é vender o Matheus Vital, e os valores das negociações, ainda mesmo não sendo revelados, né, interessam a equipe paulista, e tudo indica que, de fato, o Matheus Vital vai seguir rumo ao Real Valladolid, e aquele torcedor vascaíno que gostaria da contratação do atleta não deve ver o retorno aí do cria das categorias de base do Gigante da Colina. Você, torcedor, acha que valeria o investimento em cima do atleta, numa compra, numa contratação, num empréstimo, por parte até mesmo da 777 Partners? Deixa a sua opinião aí nos comentários, mas hoje a realidade deixa claro que a possibilidade é muito maior, né, de uma saída do Matheus Vital para um clube de fora do Brasil do que uma chegada ao Gigante da Colina. E se tem chegada, tem saída, pois o Vinícius é ponta, atacante, a posição aí que realmente do setor ofensivo, cria das categorias de base do Vasco da Gama, acertou ontem, nesta segunda-feira, o empréstimo para o Ituano, adversário do Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro até o final de 2022. O jogador estava fora dos planos da comissão técnica, inclusive vinha treinando separado do elenco principal e acertou aí a sua saída ao Ituano. Nos próximos dias deve ser anunciado oficialmente como novo reforço da equipe paulista. Além disso, não é uma saída, mas é um jogador do Vasco da Gama, cria da base do Gigante da Colina, que fecha com um rival carioca. É o Menezes, capitão durante grande período do Sub-20, fechou ontem com o Botafogo. Ele, que pertencia ao Vasco e estava emprestado ao FK Auda da Letônia, chega aí para a equipe Sub-23 do rival vascaíno, no caso do Botafogo aqui do Rio de Janeiro. Chato, é uma situação complicada, realmente, na minha opinião, é até mesmo incompreensível como um atleta que sempre foi capitão, sempre foi titular durante o Sub-20 do Vasco, nem sequer teve uma oportunidade no profissional do Gigante da Colina, mas hoje fecha aí com o Botafogo, é o novo reforço do Sub-23 do rival. Você acha que ele merecia mais oportunidades? Se você conhece, é claro, o futebol do Menezes, deixa a sua opinião aí
nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Vasco e Ponte Preta. A gente ainda hoje, nessa terça, vai fazer um pré-jogo, vai trazer todas as informações sobre essa partida na parte da tarde. A gente já quer deixar bem claro o que aconteceu nesta tarde de terça-feira, pois o Vasco embarcou para Campinas na tarde desta, segunda-feira, e antes da viagem, o Emílio Faro fez alguns ajustes na equipe no CT Moacir Barbosa. Com relação à lista dos relacionados, muitas novidades, torcedor. O volante Yuri Lara, o meia Nenê e o atacante Carlos Palacios estão de fora, ficaram no Rio de Janeiro por suspensão. E o lateral direito Gabriel Dias, pela lesão no joelho com uma tendinopatia, também ficou aqui no Rio e está fora da Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, 4 desfalques importantes para essa partida. E ao contrário disso, ao inverso de desfalques, temos também chegadas, novidades. Matheus Ribeiro, Paulo Vitor, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. São os 4 relacionados, novos reforços gigantes da colina que podem já fazer a sua estreia pelo Vasco nessa partida de hoje contra a equipe da Ponte Preta. E além deles, um antigo conhecido, Martin Sarrafiore, ele que não atua desde outubro do ano passado pelo Vasco da Gama, na partida contra a equipe do Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro, se lesionou, teve que passar por uma operação, viajou com a equipe e hoje está novamente à disposição do técnico Emílio Faro. Então, uma expectativa muito grande também sobre o Sarrafiore. Fiquei feliz de ver que depois de quase um ano sem atuar, devido a um rompimento no ligamento do joelho esquerdo, ele volta aí a estar à disposição do técnico Emílio Faro. A equipe que desembarcou aí, como a gente trouxe para vocês na parte da tarde em Campinas, uma chegada bem tranquila do Vasco Hotel. O jornalista aí do GE filmou as imagens, né? Inclusive o Emílio Faro e o Eduardo Húngaro mandaram o tchauzinho aí para o vídeo, para a gravação. Então há uma expectativa grande, ingressos esgotados para o setor dos visitantes, ou seja, setor do Vasco da Gama. 2.000 ingressos foram colocados à disposição, os 2.000 já foram vendidos. O Vasco da Gama ontem, em segunda-feira, solicitou uma carga extra de ingressos para sua torcida e agora aguarda a liberação tanto da Federação Paulista quanto também da Polícia Militar. Caso venha a ser aprovada, os ingressos serão vendidos nesta tarde de terça-feira, pela internet. Expectativa grande, o Vasco virou SAF, o Vasco tá bem na tabela, né? Realmente com grandes chances de conseguir um acesso à elite do futebol brasileiro, e a torcida tá empolgada para acompanhar essa partida contra a equipe da Ponte. Expectativa é que o Vasco vá à partida com o Thiago Rodrigues no gol, Leonardo Matos ou Matheus Ribeiro na lateral direita, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. No meio-campo, Andrei Santos, Zé Gabriel e Alex Teixeira formando a trinca de meio, e no ataque Gabriel Peck, Raniel e Figueiredo. Expectativa grande para essa partida. O Vasco não atua há 9 dias e hoje vai reencontrar o seu torcedor pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante. Muito obrigado por você ter ficado aqui no vídeo até o final. E é claro, se curtiu, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. A gente volta ainda hoje, tanto com o pré-jogo, quanto também com o pós-jogo do Gigante. Grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, saudações vascaínas.